Beleza, vou apresentar aqui sobre o Tech Challenge 2. O nosso projeto, ele foi um projeto para fazer otimização de carteiras de criptomoeda usando algoritmos genéticos. Nós basicamente fizemos processamento de dados históricos de algumas criptomoedas. Também usamos, como proposto no desafio, algoritmos genéticos para fazer a otimização e encontrar a melhor carteira baseado no índice de Sharpe dela. E nós usamos a interface com Streamlit para a gente poder mostrar para o usuário, né, de forma visual e amigável. Então, essa é a cara do nosso projeto. Aqui a gente tem uma breve explicação sobre todas as moedas que nós usamos, um pouco de o que é o índice de Sharpe, enfim. E aqui nós temos o início do nosso projeto. Vou mostrar primeiramente aqui como ele é funcionando, para depois a gente poder explicando passo por passo. Primeiramente, você pode imputar a taxa livre de risco. Nós já deixamos aqui um valor pré-estabelecido de 4%. Essa taxa, basicamente, ela é o quanto de risco o investidor aceita tomar, tá? Aqui vai ser o tamanho inicial da população. Nós colocamos 20, mas você pode configurar menos ou mais. E a quantidade de moedas na carteira. Nosso algoritmo, ele vai pegar de forma aleatória todas essas moedas e ele vai tentar montar uma melhor carteira com alocação, novamente usando o índice de Sharpe, mas com essas moedas, e nos entregar o que for melhor dentro do que nós estabelecemos. E nós vamos também. O usuário pode escolher se ele quer uma mistura entre elitismo e torneio, apenas elitismo, apenas torneio. Isso aqui nós deixamos a cargo do usuário para ele testar várias opções. As condições de paradas que nós definimos. O número máximo de interações, nós jogamos aqui 200, achamos que é um número interessante para conseguir chegar a um bom índice, e o próprio índice de Sharpe. O índice de Sharpe é uma métrica financeira que ele vai de 0 a quanto for, não tem um número máximo, mas ativos que estão acima de 1 são ativos com ótimo retorno barra risco, né? E ativos menores que 1, eles, enquanto tiver positivo, é ok. Se for negativo, não é um índice muito bom. Para a gente demonstrar de forma rápida, eu vou colocar um índice um pouquinho mais baixo aqui, entre 0,23. E com todos esses parâmetros, vamos gerar aqui uma melhor carteira. Então, ele vai fazer a interação dentro das 200 e aí ele rapidamente achou qual que é o melhor índice de Sharpe. No caso, a gente escolheu 0,23, ele achou uma carteira com 0,25 e ele nos retornou a carteira com as suas alocações. Então, a TORChain 20%, PEP 10%, CAPS 20%, Bitcoin 40% e a Injective 10%. Explicando um pouco mais dentro do código, a gente usou o Poetry, né, para fazer o nosso Package Manager aqui do Python. Ele nos ajudou muito também, que a gente consegue rodar alguns comandos, algumas facilidades, né, para poder rodar. E esse ponto .dev aqui, ele roda no terminal. E, novamente, né, a gente usou o Streamlit. Rodando o comando do Streamlit, ele vai abrir uma aba nova no navegador para poder você fazer o seu projeto. Indo para o projeto de fato, nós temos a pasta de quotations, onde estão os arquivos CSV com todas as cotações num prazo de 2 anos das moedas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Bitcoin, que é a nossa moeda mais famosa. A gente tem vários dados, que é a data, o último, o que é o último? É o valor de fechamento, né? Abertura, máxima, mínima, enfim. Tem várias informações aqui que nós usamos para pegar alguma dessas informações para o nosso algoritmo. Detalhe, essas informações, esses dados, eles são de 2 anos e existe uma limitação neles, né, porque eles estão dentro de um arquivo, mas dentro do projeto tem esse README que ele explica muito bem e mostra até de onde nós pegamos esses dados. Tá? Tem até o link aqui que dá para pegar direitinho. E aqui a gente explica, pegamos um prazo de 2 anos, entre 18/11 de 2024 e 18/11 de 2022. Indo de fato para os arquivos, nós temos o nosso arquivo, o coins.py. Nós temos várias funções, todas estão aqui com PyDocs, para a gente poder explicar direitinho o funcionamento. Mas dando uma passada geral, deixa eu fechar todos.
cada uma dessas funções trabalha em cima das moedas. Então, o getCoins, ele recupera o nome de moedas a partir dos arquivos CSV. Então, ele é responsável para a gente saber quais moedas que nós estamos trabalhando, inclusive listá-las aqui. E logo mais abaixo aqui, a gente tem o getReturns. Basicamente, essa função, ela combina os dados retorno de várias moedas, tá? Então, a gente até cria um data frame aqui para poder facilitar o trabalho, o uso, e também a gente remove tudo que é nulo. Caso alguma coisa venha nulo no retorno, né, naquele campo retorno do arquivo CSV que eu mostrei anteriormente, a gente faz a limpa aqui e já faz essas formatações. O Calculate Covariance Matrix, basicamente, dentro da documentação, estou explicando um pouco mais, mas ele calcula a matriz de covariância, que basicamente é a matriz onde a gente consegue calcular o risco entre os ativos de uma carteira. Tá? Mas dentro do arquivo, na documentação, tem explicando bem melhor sobre isso. Não vou adentrar para a gente não esticar muito o vídeo. Sobre o cálculo do índice de Sharpe, ele é o ponto principal aqui do nosso algoritmo. Ele é a função fitness, né? Que basicamente a gente faz o cálculo usando a matriz de covariância. A gente consegue fazer o cálculo do índice de Sharpe. E esse cálculo, ele é realmente o ponto principal onde a gente consegue ver se o nosso algoritmo atingiu a solução ótima ou não. Tá? Indo para a questão dos algoritmos genéticos, eu vou entrar aqui nesse arquivo, o ag.py, que é basicamente onde a gente cria as funções, né, que faz o algoritmo genético. Inicialmente, a gente tem essa função, o Generate Exact Waves, que ele gera os pesos que somam até 1. Soma 1, né? Os pesos representam a alocação dos ativos dentro da carteira. Então, o que significa esse 1? Esse 1 é o seguinte, se eu tenho 5 carteiras, a soma dos pesos das alocações nela tem que dar 100%. Né? Não pode dar 110, 120, porque não faz sentido. Então, a gente faz esse cálculo, a gente faz esse tratamento para que ele consiga chegar a 100%. Indo para a próxima função, esse aqui é para a gente gerar a população. Né? Como o próprio nome diz, ele vai criar uma população inicial das carteiras. Ela é composta por carteiras de diferentes alocações de ativo. Ou seja, o algoritmo, randomicamente, ele vai escolher quais que são as carteiras quais são as moedas que ele quer que componham as carteiras. E assim, dentro desse conjunto de carteiras, ele vai calcular o índice de Sharpe dentro delas. Tá? A gente tem uma função aqui dentro, que é o Generate Individual, que a gente calcula o indivíduo de cada carteira. Enfim, a função ela é grande, mas o objetivo dela é essa. Mais dúvidas está no PyDocs aqui também. O Calculate Fitness, basicamente, é onde que a gente vai fazer o cálculo do índice de Sharpe, né? A gente vai pegar já as carteiras, interar um loop em cima delas, fazer os cálculos de retorno, porque o mais importante, a gente tem os dados a gente faz essa média do retorno diário para fazer o cálculo de índice de Sharpe, né? Ele é uma fórmula matemática que precisa também do retorno diário para a gente conseguir fazer esse cálculo. Então, a gente acaba fazendo e retorna para ele a carteira, né, com o fitness já esperado. Essa função, Verify Finish Condition, ela vai basicamente verificar se realmente estamos em uma carteira que seja ótima, né? Ou seja, que o índice de Sharpe ele é maior do que o que nós estamos propondo, maior, e isso vai nos dar o objetivo que nós queremos. Aqui nós temos as funções, deixa eu fechá-las aqui, que basicamente é o elitismo e o torneio. Né? Então, basicamente, essa função de elitismo a gente vai pegar dentre todas as carteiras que nós temos, as melhores, ou seja, as que têm o melhor índice de Sharpe e selecioná-las. E o torneio nós vamos pegar de forma randômica ali dentro. Na nossa documentação também explica muito bem quais foram as técnicas que nós usamos para isso e quais que são os melhores. E nós pegamos com base em torneio essa população e retornamos o melhor item para ela. O crossover, nós utilizamos o two-point crossover. Então, nós vamos pegar 2 pontos dentro das nossas moedas dentro de uma carteira e vamos fazer o crossover entre 2 pais e gerar vários filhos. Basicamente, dessa forma que faz. Aqui também tem um PyDoc explicando muito bem. Na nossa documentação está aprofundando. Como que é um código muito grande, para não estender muito.
Vou passar só com a explicação superficial. Mas aqui nós retornamos a carteira, né, os filhos, e o fitness, observe que a gente passa ele como nome, porque aqui a gente não tem um fitness, mas nós já estamos estruturando o objeto da carteira. E no próximo passo aqui é a mutação. E aí o que nós fizemos dentro da mutação? Nós resolvemos inverter dentro da moeda, dentro da carteira, as moedas e os pesos. Sim, nós criamos uma carteira totalmente nova em relação ao que ela era antes. Então, isso também faz com que consigamos gerar uma carteira mais diversa, né? Por fim, são todos esses métodos dentro desse arquivo, que é basicamente onde nós definimos todas as funções para os algoritmos genéticos. Agora, indo nesse arquivo aqui, o app.py, ele é o nosso arquivo principal. É o arquivo onde que a gente realmente chama as funções dos algoritmos genéticos. Essa função, forma de portfólio, ela é basicamente uma função para mostrar amigavelmente esses valores. Então, ela é apenas uma formatação de string, tá? E onde realmente interessa, que é o run app, que é a função principal. Essas funções todas são passadas no nosso front-end aqui, tá? Então, tudo que está aqui, ele vai ser passado. Essa função debug é apenas para a gente mostrar no console ou não, se a gente quiser. E seguindo por aqui, indo por onde realmente é importante. A gente vai fazer a geração da população, onde nós passamos aqui a quantidade de moedas que queremos, o tamanho da população, enfim, tudo isso. E vamos ter a população, novamente, como eu disse lá atrás, gerada de forma randômica dentro desses parâmetros que passamos. Quando o algoritmo começa a rodar, nós vamos calcular o fitness da população que foi gerada ali anteriormente e vamos verificar se ele chegou na condição de parada. Se ele chegou na condição de parada, que é basicamente atingir o índice de Sharpe que esperamos, ou a geração atual é igual ao máximo de gerações, nós vamos apenas plotar na tela as informações mostrando qual que é o melhor resultado. Exatamente como está aqui. O resultado final, todas as informações são essas informações. Mas imaginando que a condição, ele ainda não chegou nem no índice de Sharpe e nem no número máximo de gerações. Então, nós vamos continuar o algoritmo genético da forma que tem que ser. Então, aqui, nós vamos para o próximo passo, que é a seleção. Então, nós, novamente, podemos escolher entre elitismo e torneio, somente elitismo ou somente torneio. Tá? E aí, nós vamos ter uma melhor carteira dentro ali do que foi selecionado. Novamente, que se for debug, apenas prints. E aqui, geração a geração, nós vamos mostrar uma informação na tela. Mostrando qual que é a geração e qual que é o melhor índice de Sharpe até aquele momento e qual que é a melhor carteira até aquele momento também. Indo um pouco mais para baixo, seguindo a lógica do algoritmo genético, agora nós vamos fazer o crossover. Tendo o crossover, nós vamos ter um novo indivíduo, vamos aplicar a mutação nele, então vamos ter a mutação desse indivíduo, vamos gerar uma nova população com apenas esse indivíduo e vamos adicionar também a melhor seleção ali dentro, junto a ele. Indo aqui para baixo, a gente vai gerar mais uma nova população e aí nós vamos iterar em cima dessa população cada indivíduo e vamos adicionar nessa nova população cada indivíduo. E aí nós vamos entrar aqui no passo final, que é onde nós realmente fazemos a substituição da população. Então, nós vamos pegar o parent 1, né, dentro aqui de uma escolha randômica, e o parent 2, parent 2, parent 1, né? Nós vamos ter um filho, nós vamos fazer uma mutação desse filho, e aqui que é um caso interessante que nós fizemos dentro desse algoritmo. Nós vamos pegar o nosso segundo filho, ele é um crossover entre o primeiro pai com o filho. E aí nós geramos um filho 2, fazemos a mutação desse filho. E também nós decidimos adicionar um filho 3, para aumentar a diversidade da nossa população. E aí nós fazemos um crossover do primeiro filho com o pai 2. E aí nós conseguimos gerar uma nova população com esses 3 novos indivíduos. E isso faz com que a nossa população seja bem mais diversa. Por fim, nós apenas vamos adicionar e iterar um pouco no número de gerações. E aqui, claro, rodando um main, para a gente poder rodar essa função já com valores pré-definidos. Mas, observação, esse main ele só vai rodar se você vir no terminal e rodar o poetry rundev. Então, ele vai rodar aqui no terminal, já com valores pré-estabelecidos. Se você quiser testar, alterar, todos os valores pré-definidos ali já estão aqui.